Boa noite a todos. Eu me chamo Ana Flávia, sou estudante do último período de Pedagogia na Univesp e hoje eu e meu grupo vamos estar apresentando o nosso trabalho de conclusão de curso. O tema do nosso trabalho é a inclusão de crianças com transtorno do espectro autista em sala de aula, um estudo com professoras da educação infantil. Nosso grupo é formado por 5 integrantes, sendo elas eu, Ana Flávia, Franciele Delgado, Liliane Thaís, Sandra Aparecida e Silvana Valério. Sabemos que são inúmeros os desafios que a criança com autismo enfrenta, tanto no ambiente escolar quanto perante a sociedade. De antemão, a gente elencou alguns tópicos que julgamos importantes na introdução do nosso trabalho e eu vou estar passando aqui para vocês. Um deles foi a necessidade de conhecer mais sobre os desafios que os professores encontram em sala de aula. Mais para frente, no decorrer do trabalho, a gente vai ver que nem todos eles têm acesso aos materiais necessários, ao treinamento necessário, e isso muitas vezes acaba prejudicando a transmissão do ensino a esses alunos com autismo. O transtorno do espectro autista, ele provoca atraso no desenvolvimento infantil, dificultando a socialização e a comunicação desses alunos com o ambiente externo. Então, isso também pode acabar prejudicando o desenvolvimento deles, visto que uma grande parcela do ensino infantil ele é dado via conversação, diálogo, ambiente lúdico entre os alunos. Um fato importante que a gente pesquisou e pode trazer para vocês é que o TEA ele se manifesta até os 3 primeiros anos de idade com maior frequência, e ele também pode estar ocorrendo 4 vezes mais em meninos do que em meninas. Essa condição ela se dá tanto por fatores genéticos como fatores externos, então a gente não pode generalizar uma causa única para o autismo. Podemos elencar de forma introdutória no nosso trabalho algumas características presentes na maior parte das crianças com autismo. Dentre elas, a tendência ao isolamento. É notório que algumas crianças com autismo se sintam desconfortáveis na presença de muitas pessoas e também em ambientes que possuam algum tipo de ruído muito alto. Para elas, acaba sendo desconfortável e trazem uma sensação de irritabilidade. A ausência do movimento antecipatório também é notório em algumas crianças. Em alguns tipos de reação, elas não conseguem se autodefender ou ter um reflexo rápido perante a situação. Elas demandam de um tempo maior que a maioria das crianças que não possuem autismo para estar refletindo, dando algum tipo de reação sobre o estímulo recebido. Essas crianças também apresentam uma maior dificuldade na comunicação, no desenvolvimento da voz, da fala, da fonética, da gramática. Então, elas possuem, em grande parte, um atraso na parte gramatical e no aprendizado da língua. Também existem problemas comportamentais em algumas atividades. Então, pode acontecer em alguns casos de atividades com alunos autistas em que eles apresentem uma menor concentração em relação a alunos que não possuem e também exercitem algum tipo de movimento repetitivo. A gente acompanhou muito na literatura que os alunos com autista, né, as crianças autistas, elas possuem, fazem com constância movimentos repetitivos. Esses movimentos estão presentes também em uma parcela significativa de crianças com autismo. E um fato também bem marcante que a gente encontrou foi a resistência a mudanças. Então, há relatos em algumas literaturas estudadas que sempre que houver alguma mudança brusca no dia a dia, na rotina da criança autista, é necessário a gente passar as informações para ela de forma clara, de forma lúdica, para que ela compreenda o que está acontecendo antes que seja efetivada de fato a atividade. A ideia principal que levou ao surgimento do nosso tema de trabalho foi qual a experiência dos professores pesquisados em relação ao processo de inclusão das crianças com TEA na educação infantil. Os objetivos do nosso trabalho são discutir as experiências do pedagogo sobre a inclusão de crianças autistas na sala em educação infantil e, falando-se de objetivos mais especificamente, temos identificar se os professores estão preparados para receber alunos com TEA. Boa tarde, meu nome é Sandra. Vou falar um pouquinho sobre alguns tópicos do referencial teórico. Tópico 1, TEA,
definição, diagnóstico e intervenções. O TEA é um transtorno que provoca um atraso no desenvolvimento infantil e compromete a socialização, a comunicação e a imaginação. A causa ainda permanece desconhecida e evidências científicas apontam que não há uma causa única, mas sim a interação de fatores genéticos e ambientais. Os sinais de TEA podem ser percebidos pelos pais desde muito cedo, com os filhos ainda bebês. O grau do autismo é medido pela gravidade do comportamento escolar e varia de leve, moderado e severo. O diagnóstico é clínico e deve ser feito por profissionais especializados, através do relato dos pais e observação da criança. O governo instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e definiu que as pessoas com TEA são consideradas deficientes e têm direito a atendimento especializado. Tópico 2. Histórico do processo de inclusão de TEA no contexto educacional brasileiro. A inclusão se deu a partir do século XVI, onde se viram capazes de educar pessoas portadoras de alguma síndrome. Para o Ministério da Educação, um dos princípios da escola inclusiva é que todos os alunos devem aprender juntos, independente de suas dificuldades. O aluno com laudo tem direito a acompanhamento especial de uma professora para ajudar no seu aprendizado e no seu desenvolvimento escolar. Existem vários direitos e leis das crianças com deficiência, e é de extrema importância que os pais lutem por eles. Tópico 3. TEA e o comportamento acadêmico. A educação infantil é um espaço de socialização, desenvolvimento da criança, e a qualidade dessas primeiras experiências são muito importantes, pois influenciará nos anos seguintes de aprendizado. Atualmente, meu nome é Franciele e vou dar continuidade ao referencial teórico. Vou falar sobre o processo de inclusão do aluno portador de TEA na educação infantil. São inúmeras as dificuldades no processo de inclusão. As crianças com TEA geralmente não conseguem e não gostam do contato físico, podendo até apresentar comportamentos agressivos. O desafio do professor com o aluno TEA é aprender a conviver com as diferenças e fazer com que a sala de aula se torne um ambiente agradável a todos. É um longo processo que precisa ser trabalhado constantemente. O professor deve olhar a sala de aula como um todo. Na formação de professores no contexto das necessidades educacionais especiais com enfoque no TEA, sabe-se que na formação inicial do professor, os planos da disciplina pouco contemplam a educação inclusiva, sendo necessárias a reorganização do sistema educacional. O professor da educação inclusiva não tem oferta de cursos oferecidas pela unidade escolar, o que desfavorece a sua capacitação para atuar na escola. Ressalta-se que o professor merece total atenção nesse contexto de inclusão. Sua formação continuada deve ser permanente e de extrema necessidade de apoio da equipe pedagógica. Nas estratégias e possibilidades de trabalho do contexto escolar, são inúmeros os desafios enfrentados pelas escolas na formação dos alunos com necessidades especiais, sendo necessário primeiramente conhecer para depois identificar as principais características dos alunos com TEA. As estratégias utilizadas para trabalhar e conhecer a especificidade de cada indivíduo são necessárias intervenções como a literatura infantil, onde a criança é estimulada a imaginação, sendo também a contação de histórias entra nesse contexto auxiliando nesse processo.
conquistando o aluno com troca de informações através da história contada. Serão apresentados a seguir as leis que abarcam o processo de inclusão no Brasil. A Constituição Federal de 1988, no seu artigo 205, é promulgado que a educação é um direito de todos, dever do Estado e da família e tem como objetivo desenvolver o pleno exercício da cidadania e sua qualificação no mercado de trabalho. Já a Lei 7.853 prioriza e trata os direitos básicos das pessoas com deficiência. O Plano Nacional de Educação tem por objetivo eliminar barreiras que obstruam o processo de escolarização. Já o Conselho Nacional de Educação é voltado à formação docente e se preocupa em contemplar conhecimentos voltados às pessoas com os transtornos globais do desenvolvimento. A Lei 7.611 refere-se ao atendimento educacional especializado, sendo de grande importância e que é um serviço de apoio à sala de aula comum, contemplando também o apoio técnico e financeiro destinado à especialização de professores no que diz respeito aos transtornos globais do desenvolvimento. A Lei 12.764, conhecida como a Lei Berenice Piana, assegura o direito do autista a um diagnóstico precoce, tratamento, terapias pelo Sistema Único de Saúde, o acesso à educação, à proteção social, ao trabalho e a serviços que propiciem igualdade de oportunidades. Olá, eu sou a Silvana e vim aqui falar um pouco sobre a metodologia desse trabalho. A metodologia, ela se deu através de uma pesquisa qualitativa e foram realizadas pesquisas de campo e pesquisas bibliográficas. As pesquisas bibliográficas, elas foram feitas através de estudos de alguns autores como Cunha, Gil, Miranda e entre outros que durante o andamento desse trabalho se fez necessário. A coleta de dados, ela se deu através de entrevistas com duas professoras de uma escola pública municipal de ensino da educação infantil, com o objetivo de compreender a formação dos professores e também a experiência delas através da inclusão dos alunos na sala de aula. A coleta de dados, ela se baseou em um questionário semi-estruturado e com a autorização dos envolvidos. O nosso resultado de discussão, ele foi formado tanto por ideias encontradas na literatura, como baseado na resposta das professoras entrevistadas a P1 e a P2. A formação acadêmica e as experiências que essas professoras têm no decorrer da sua carreira são fatores que influenciam de forma direta a maneira com que são tratados os alunos com autismo em sala de aula e como elas transmitem o conhecimento a esses alunos. Nós fizemos a comparação entre algumas respostas das entrevistadas e buscamos sempre complementar com as bibliografias. Então, nos próximos slides, a gente vai estar apresentando a resposta que elas deram em alguns questionamentos e também vamos fazer uma breve explicação sobre os argumentos encontrados na literatura. Sobre a formação de professores, P1 afirma que quando se formou não tinha disciplinas que abarcassem a temática desse estudo. Os cursos voltados ao TEA eram ofertados apenas em cidades grandes, sendo o custo muito alto. P2 relata que somente na graduação de pedagogia, nos cursos de pós-graduação e especialização envolveram o estudo dessas disciplinas, mas que em sala de aula o assunto é diferente, sendo necessária a busca constante de conhecimentos, pois a realidade é outra. A partir dessas respostas de P1 e P2, se ressalta a necessidade que o professor tem em aprimorar os seus conhecimentos. O professor deve buscar constantemente se apoderar de cursos especializados, de cursos de pós-graduação, mas não só isso, o professor deve tentar compreender o seu aluno, conhecer as suas especialidades dentro da sala de aula, porque cada aluno tem a sua particularidade. A partir do professor conhecendo as particularidades do seu aluno,
ele pode melhor atender às necessidades do mesmo. Sobre os principais desafios encontrados na inclusão de crianças com TEA na educação infantil, P1 fala a adaptação e a comunicação e exemplificou a criança que se expressa através de uma crise de choro, pois o choro é uma forma de comunicação dessa criança para se expressar e chamar a atenção de alguma forma. Segundo Carvalho, 2013, o professor precisa compreender as características e as dificuldades que o TEA traz a uma criança, e então poder planejar as suas ações para que elas não sejam vítimas de discriminação. A importância da adequação dos materiais didáticos. P1 cita a prancha de comunicação alternativa é uma forma de comunicar envolvendo habilidades de expressão e compreensão. P2 afirma que geralmente não há materiais para se trabalhar, acrescentando também que possivelmente será implementado um programa de inclusão que, com o incentivo da gestão, terá uma sala de recursos, jogos e alguns materiais adaptados. A utilização de materiais específicos, sejam eles recursos visuais, formas de instrução, leitura em voz alta, jogos e brincadeiras, estimulação sensorial, entre outros, é necessário para que os professores saibam incluir isso no dia a dia do aluno. Materiais específicos são necessários para os professores e alunos. O trabalho se torna mais fácil, o aluno pode atingir um maior desempenho nas atividades e um bom aprendizado e inclusão. Olá, eu me chamo Liliane e vou falar um pouco sobre considerações finais. Percebemos que existem grandes dificuldades para que o professor contemple a inclusão em sala de aula e que é necessário que o mesmo tenha uma disciplina em sua formação a respeito da educação especial e sobre a inclusão. Para que o professor possa adquirir as experiências e competências, o seu trabalho precisa ter bons resultados e o seu aluno precisa ser incluído. Sabemos também que cada criança com TEA possui as suas devidas particularidades e que cada criança é única. Com isso, o professor, gestão escolar e comunidade precisa entender e estar preparado para atender essas crianças. Precisa também respeitar o seu tempo de fala e incentivar o seu progresso sempre. Sabemos que as leis são de extrema importância no processo de inclusão e que essas leis garantem a pais, comunidades e pessoas portadoras de alguma deficiência o processo de se incluir. Uma lei bem citada foi a Lei Berenice Viana de 2012, onde ela coloca como foco o direito de inclusão e igualdade a todos, atendendo à escolarização, serviços de saúde, atendimentos especializados, entre outros. Então, sabemos que as leis estarão sempre à frente para incluir qualquer pessoa portadora de alguma deficiência. Foram citados também alguns métodos para a alfabetização. Entre eles, destacamos a contação de história, métodos lúdicos, literatura infantil e trabalhos em grupos. Esses métodos fazem com que o professor fique mais conectado com o aluno portador de TEA, trazendo a ele segurança, respeito e o incluindo em diversas atividades. Assim como a dificuldade na capacitação de muitos professores, os mesmos sentem falta de materiais específicos para se trabalhar, trazendo muitas vezes o sentimento de ansiedade por não conseguir ofertar os devidos ensinamentos para os seus alunos. Com isso, é obrigatório que se tenha uma disponibilização de recursos para se ter sucesso nas aulas e que a criança com TEA também tenha a oportunidade de estudar com esses materiais. E por fim, lembramos que cada criança é única, independente de suas particularidades, e que o professor, comunidade, ambiente escolar, pais responsáveis devem ter total respeito e entendimento sobre essa criança, pois incluir não é só um benefício, é um dever social de todos. Obrigada a todos e fiquem agora com uma reflexão.